Olá pessoal, na aula de hoje vamos falar sobre frações. Aqui eu trouxe um exemplo utilizando o número 3 e o número 4 embaixo. Só para relembrar qual que é o nome do número que fica em cima e qual que é o nome do número que fica embaixo. A parte de cima chama-se numerador e a parte de baixo denominador. Aqui eu dei um exemplo. Tá, só voltando aqui. Isso aqui são conceitos que vocês devem ter visto, com certeza, nas séries anteriores, como no quinto ano, acredito que no quarto ano, tá? Aqui eu coloquei um exemplo, ó, que é o mês de agosto em cima e o de baixo o mês de dezembro. Na classificação, o mês de agosto seria o mês oitavo. E dezembro, que é o mês 12, lembrando que o ano, vamos colocar aqui um ano, ele é dividido em 12 meses. Ok? 12 meses. E aí os meses são janeiro, fevereiro, né, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro e por último dezembro. Então o mês de agosto é o mês 8 e dezembro é o mês 12. Aqui eu escrevi aqui, ó, o número de cima, qual que é a função do número de cima de uma fração? O número de cima é quantas partes do total. E o número de baixo, o número que o total foi dividido. Tá, vamos voltar de novo isso daqui. O número de baixo, ó, o número que o total foi dividido. Lembra, um ano, ele é dividido em 12 meses. Então, o número de baixo, o número que o total foi dividido. Tá, e o número de cima, quantas partes do total? Como eu estou falando do mês de agosto, tá, e o mês de agosto é o mês 8, então por isso 8 sobre 12. Um outro exemplo, vamos ver aqui, ó. Se eu dissesse bem assim, ó, suponhamos que seja dia 15 de janeiro, tá? E aí, dia 15 de janeiro. Como que eu faço para estar simbolizando o dia 15 de janeiro, comparando com o mês de janeiro, tá? Primeiro eu preciso saber o mês de janeiro, quantos dias que ele tem, o mês de janeiro. Janeiro tem 31 dias. Tá? Então, o mês de janeiro é dividido em 31 dias. Então, 31 vai ficar embaixo. Como eu estou me referindo ao dia 15 de janeiro, então o número 15 vai em cima. Então, o número de baixo é 31, número que o total foi dividido. E o número de cima, quantas partes do total? Então, 15 de 31, certo? Deixa eu apagar aqui. Deixa eu dar uma pausa no vídeo, aí eu já volto a escrever mais um pouquinho. Pessoal, continuando aqui o vídeo, agora aqui eu quis fazer uma figura, aqui está a figura, e eu quero representar esses números aqui, ó, através dessa figura, tá? Bom, suponhamos que aqui seja um quadrado, tá? Eu falo suponhamos porque eu não medi certinho, tá? Então vamos chamar isso aqui de um retângulo. Retângulo, isso aqui configura o número 1, porque por enquanto não está cortado ainda. Vamos supor que eu pedisse a vocês que vocês pintassem essa figura aqui, 1/4. Então lembra, o número de baixo, o que que é? É em quantas partes eu vou ter que pegar algo e dividir. Como aqui embaixo está o número 4, então logo eu vou ter que dividir essa figura em 4 partes iguais. Suponhamos que estejam iguais, tá? Porque ficou meio torto aqui. Tá, vou deixar assim mesmo. E aí eu vou pintar o quê? A parte de cima é quantas partes do total? Uma de 4 partes. Então eu vou vir aqui e vou pintar aqui, ó. Certo? Então essa parte pintada corresponde uma parte do total de 4 partes. Vou fazer uma outra figura para simbolizar aqui o 3/4. Então a figura está inteira, eu vou dividir ela em 4 partes iguais. E das 4 partes iguais, eu vou pintar 3 partes. Então essa figura, essa aqui representa 1/4, né? Inicialmente era 1, mas agora passou a ser 1/4, a parte pintada. E a parte pintada aqui vai representar 3/4, tá? Essa outra figura, vamos fazer uma nova figura para representar o 2/4. Eu estou fazendo essa figura aqui de retângulo porque fica mais fácil para eu fazer aqui sem precisar medir, tá? E para simbolizar também. Então, 4 partes, o total, que
foi dividido, e das quatro partes eu vou pintar apenas duas. Eu preciso representar só com retângulo? Não, pode ser com qualquer figura, tá? Agora vamos falar sobre horas. Suponhamos que eu pedisse a vocês que vocês representassem 8 horas da manhã referente ao dia, certo? Então, 8 horas da manhã. 8 horas da manhã. E eu pedisse para vocês representar isso em forma de frações, comparando com o dia que tem 24 horas. Se o dia tem 24 horas, então logo o número que o total foi dividido. Então, eu coloco 24 embaixo e o 8 em cima. Então, fazendo uma representação, 8 horas da manhã, então 8 sobre 24. Deixa eu pegar aqui a minha colinha. Na próxima explicação agora, eu vou falar sobre tipo de frações, tá? Pessoal, eu vou ficar cortando o vídeo, dando essas pausas, para não ficar tão extenso o vídeo. Aí eu vou apertar a pausa, apago aqui o que precisa ser apagado e volto e escrevo, tá? Já retorno aqui, deixa eu ver aqui. Pessoal, continuando aqui, agora eu vou falar sobre tipo de frações, tá? Tipo de frações. As frações, ela pode ser esses nomes específicos, né, como própria, fração imprópria, frações aparentes. Bom, se vocês repararem aqui, ó, eu deixei de vermelho e azul, azul e vermelho, eu acredito que vai ficar melhor para classificar os tipos de frações, tá? Se vocês olharem para cá, o número 1 está em cima e o 3 está embaixo. Isso quer dizer o quê? Uma fração ela vai ser própria quando o numerador vai ser menor do que o denominador. Ou, em outras palavras, o número de cima ele é menor que o número de baixo. Ok? Então, fração própria é quando a parte de cima vai ser menor do que a parte de baixo. Deixa eu colocar aqui um outro exemplo de fração própria. 2/5, um outro exemplo, 3/8, 1/10, ok? Isso caracteriza fração, ou frações, né? Porque eu tenho mais do que uma, frações próprias. Frações impróprias, como está escrito aqui, 5 maior do que 2. Então, nas frações impróprias, o numerador ele vai ser sempre maior do que o denominador. Vamos dar aqui um outro exemplo de fração imprópria. 8/3, tá? Um outro exemplo aqui, 25. Opa, vamos arrumar esse 5 aqui, ficou meio estranho, né? 25/4, tá? Então, isso aí são esses dois exemplos das frações impróprias. Quanto às frações aparentes, aqui eu coloquei, ó, na parte de cima, o numerador 6 e o denominador 3. O que vai ser a fração aparente? A fração aparente, lembrando, tá, que uma fração, o que é uma fração? É uma divisão entre dois números. O número de cima dividido pelo número de baixo, ok? Se eu pegar aqui e dividir, ó, 6 por 3, vai dar 2. 2 vezes 3, 6. 6, 2 vezes 3 é 6. Deixa eu apagar aqui. 2 vezes 3, 6. 6 menos 6, 0. Então, concorda que aqui foi uma divisão exata, tá? Então, toda vez que eu tiver uma fração onde o numerador, se eu pegar o numerador e dividir pelo denominador e não der resto, isso quer dizer que é uma fração aparente. Deixa eu ver aqui a minha colinha. Certo. Vou apertar a pausa de novo e vou continuar a explicação, tá? Bom, pessoal, continuando aqui a explicação, agora vamos falar sobre como fazer transformações. Aqui eu tenho, ó, primeiro vamos começar aqui em cima, falar sobre número misto. Não sei se vocês perceberam aí, mas eu estou um pouco gripado, e aí eu peço até desculpa pela voz estar meio estranha aí. Número misto. O número misto ele pode aparecer dessa forma, um número somado com uma fração, ou simplesmente assim, ó, tá? Então 2 mais 1/3 ou 2 1/3. Isso caracteriza um número misto. Deixa eu dar um outro exemplo aqui de número misto. Por exemplo, 4, tá, 2 mais 1/3, certo? Ou 4, 2
quinto. Isso também caracteriza um número misto, ok? Que pode aparecer assim ou dessa forma aqui, tá? Ou assim também. Bom, como transformar então a fração mista em uma fração imprópria? Lembra da fração imprópria? Onde o numerador ele vai ser maior do que o denominador. Bom, então aqui na fração mista eu tenho 2, 1/3. Aqui que eu fiz aqui de vermelho, 2, 1/3. O número que está inteiro eu multiplico pelo denominador, como está aqui, 2 vezes 3. De novo, pego o número 2 e multiplico pelo denominador. 2 vezes 3, aí deu 6. O resultado eu vou somar com o número de cima. 2 vezes 3, como está aqui, 2 vezes 3, 6. O resultado eu vou somar com o número de cima. 6 mais 1, 7. Aí eu coloco como numerador e eu reescrevo o denominador. Professor, não entendi. Vamos fazer então outro exemplo aqui do lado. Vou fazer aqui em cima, 4, certo? 4, 2 quintos, ok? Isso aqui é uma fração mista, né? Onde eu tenho um número inteiro e tenho uma fração. Vou transformar ele em fração imprópria. O que a regra fala? Multiplica o número inteiro pelo denominador. Então, vou fazer o quê? 4 multiplicado por 5. Isso aqui vai dar quanto? 4 vezes 5, 20. O resultado eu vou somar com o número 2, que é a parte do numerador. Então, 20 mais 2 é igual a 22. E eu copio o denominador. Quem ainda não está entendendo, se for o caso, volta o vídeo mais um pouquinho, tá? Aí veja de novo essa explicação e aquela de lá. E é claro, depois que eu passar os exercícios, a gente começar a resolver, vai ficar mais fácil o entendimento, tá? Fração imprópria. Fração imprópria, onde o numerador vai ser maior do que o denominador. Aqui nós fizemos o processo da multiplicação. Aqui nós vamos ter que fazer o processo inverso da multiplicação, que vai ser a divisão. Então aqui, 7/3. Eu vou dividir o numerador pelo denominador. 7 dividido por 3 deu 2. 2 vezes 3 dá 6. 7 menos 1, 7 menos 6, 1. O quociente eu vou colocar como número inteiro. O 1, que foi o resultado, eu coloco em cima e eu conservo o denominador. Certo? Então, de novo, vou pegar o número de cima, vou dividir pelo número de baixo. O resultado dessa divisão, que é o quociente, eu coloco como o número inteiro. O resultado vai na parte de cima da fração e eu conservo o denominador. Professor, não entendi. Tá, vamos fazer um outro exemplo aqui. Deixa eu ver aqui. 10 sobre 4. Tá? Perceba ali que o numerador é maior do que o denominador. O que eu tenho que fazer? A regrinha diz o quê? Vou pegar o número de cima, dividir pelo número de baixo. Vou pôr aqui, tá, pessoal? Aqui em cima. Então, 10 dividido por 4. 10 dividido por 4 vai dar 2. Porque 2 vezes 4 é 8. 10 menos 8 dá 2. Ok. Até aí vocês entenderam, né? Dividir o número de cima pelo número de baixo. Tá. Agora ali, professor, o que eu devo fazer? Vamos relembrar de novo? Aqui deu quanto? Não deu 2? Então, o número 2 vai ficar como número inteiro, ok? O resultado aqui, que é o resto, eu vou colocar aqui, certo? E eu reescrevo o denominador, ok?